Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde Prêmios. Os golpes digitais estão cada vez mais sofisticados e fazendo milhares de vítimas no Espírito Santo. Somente neste ano, mais de 25 mil pessoas registraram ocorrências relacionadas a estelionatos. Entre as fraudes, tem o famoso golpe do falso advogado, em que criminosos usam informações reais de processos judiciais, se passam por profissionais da advocacia e convencem vítimas a fazer transferências bancárias ou compartilhar dados pessoais. Só esse tipo de crime já fez mais de 1.600 vítimas no Espírito Santo. Um cenário que reforça a importância da informação como principal ferramenta da prevenção. Convidamos uma especialista no assunto, a advogada Daiane Endlich, para ajudar você de casa a não cair nesse tipo de golpe. Fique atento, porque o Ponto de Vista já está no ar. E vamos então direto ao ponto. Doutora Daiane, o golpe do falso advogado tem crescido de forma preocupante, né, no Espírito Santo. Como que essa fraude normalmente começa e por que ela consegue convencer tantas pessoas? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, esse é um ponto de alerta muito importante, porque os processos, eles têm os dados públicos. Então, eles conseguem acessar e ali pelo cadastro eles têm acesso à vítima, né? Então, eles acessam ali os perfis dos profissionais, cadastram um novo número, entram em contato dizendo que o tão sonhado benefício ou que a tão sonhada causa que já está na justiça foi resolvida e que naquele momento não dá para falar com o advogado, porque ele está numa audiência resolvendo. Eles sempre tratam as coisas com imediatismo, sabe? Você tem que resolver agora, a gente tem que se falar agora, e isso acaba, essa pressão e essa forma com que eles acabam falando, acabam fazendo com que as vítimas caiam no golpe. Porque a pessoa fica nervosa também, está aguardando muito tempo aquele resultado, aquela indenização, quer resolver logo e não presta atenção nesses mínimos detalhes, né? A gente sempre alerta, né? Todas as vezes que a gente fecha um contrato, todas as vezes que a gente conversa com o cliente, a gente sempre fala, não olhe, não fique fixado só na foto, porque às vezes, como a gente tem o perfil público, eles entram, pegam a nossa foto, atualizam ali e trocam o número. Presta atenção sempre no número que está entrando em contato e tendo dúvida, entra em contato, liga para o escritório, mas às vezes eles fazem as coisas de uma forma tão rápida, querem tudo ser tão rápido, que a pessoa, quando está quase finalizando ali, já caiu no golpe, aquele, opa, esse negócio aqui tá meio estranho. Vou ligar pro escritório. E aí, às vezes, já cedeu informações demais e que possibilitam eles a fazerem empréstimos, a fazer um golpe ali por completo. Não só pagamentos, né? Agora eles têm outras modalidades também, né? Como espelhamento de tela, que eles fazem agora, pela ligação. Tá ficando cada vez mais sofisticado, Sim, né? Muito sofisticado. Porque, na verdade, então vamos lá, o passo a passo é o seguinte, qualquer um tem acesso a essas informações, como você citou. Tem os sites, busca um número de processo ou o nome da pessoa, como é que geralmente esses criminosos agem? Eu creio que, porque assim, se você reparar, eles usam um número, aí hoje tá a minha foto, amanhã tá a foto do outro advogado, eles vão trocando as fotos. Então eu creio que eles pegam, hoje eu vou pegar os clientes da doutora Daiane, hoje eu vou pegar os clientes do doutor João. Ele busca, por exemplo, nesses sites que tem todos os processos, os trâmites. Os nossos dados como advogados, eles são públicos, né? Se você acessa o Cadastro Nacional do Advogado, você tem acesso ao meu telefone, você tem acesso ao meu endereço, você tem acesso ao meu CPF ali, você tem acesso ao meu nome completo, ao número da minha inscrição da OAB e assim com todos os outros advogados. Então ali já tem um ponto de partida. Mas né? eles ficam acompanhando, porque geralmente quando eles entram nesse processo aí dos golpes, né, parece que sempre tem uma movimentação no processo ou uma indenização já próxima a ser liberada. Como é que eles identificam? Ficam acompanhando? Eu tenho reparado que eles têm pegado por valor de causa. Sabe? Pegam ali o valor de causa e aí eles montam um documentozinho ali. No começo do golpe, não era tão sofisticado igual agora. Eles colocavam o número da OAB da pessoa errada, né? Às vezes colocavam, igual a minha OAB Espírito Santo, colocavam uma OAB de um número de Minas Goiás. Gerais. Isso, de outro estado. E só o nome que era certo. Mas aí vinha dados desencontrados ali, que se a pessoa tivesse um pouquinho
de atenção, perceberia que é um golpe. Agora não, já está um pouco mais sofisticado, eles já estão fazendo ligação, marcando para fazer uma audiência com o juiz. Teve um último de um cliente meu que entrou em contato avisando, né, que olha, eles me mandaram esse papel e era exatamente o nome do juiz que está julgando a causa. Todas as informações Agora eles já estão utilizando dados também dos serventuários da Justiça. Então eles estão se profissionalizando. E agora o que a gente tem batido na tecla para alertar, né, os clientes e também a população é no sentido da chamada de vídeo. É muito perigoso. Eles vão, tal horário, você vai fazer uma chamada de vídeo com o juiz fulano de tal, e aí você vai, e aí naquilo ali, quando entra aquela chamada de vídeo, eles pedem o espelhamento da tela. Isso que é o perigo. Por quê? Eles, além de querer o pagamento, e a gente sempre explica, olha, não faz nenhum tipo de pagamento, não forneçam seus dados, né? Porque primeiro, para criar ali uma correlação de confiança, eles acabam falando, me passa seus dados bancários, porque a gente tem um crédito para colocar na sua conta e tal. Aí depois que ele já começa ali a criar uma relação de confiança, eles já falam da questão do pagamento. Olha, foi liberado, mas você vai ter que pagar uma taxa para a Receita Federal, uma taxa para algum custas. Isso, custas e tal. E aí quando o cliente já vira e fala, o cliente está um pouco mais esperto, então desconta do valor que você tem para me pagar, aí ele já nem dão muita continuidade. Agora, quando o cliente, tem cliente que pega até empréstimo para fazer esse tipo de pagamento. E aí, eles entram nessa questão do espelhamento da tela. E ali é onde a pessoa acaba compartilhando dados, porque com o espelhamento da tela tudo que é feito... Tudo que você digita, ele também está recebendo lá, do outro lado. Desse jeito. E aí é onde eles, além de aplicarem o golpe, eles ainda têm possibilidade de fazer empréstimos, igual eu já vi clientes que eles fizeram empréstimo de cartão de crédito, saque de cartão de crédito, já fizeram empréstimo ali na própria conta do cliente, e aí é uma dor de cabeça tremenda depois para fazer boletim de ocorrência, para poder entrar em contato com o seu banco, cancelar cartão e tentar regularizar de alguma forma, né? E a questão da recuperação desse dinheiro, que é a parte mais complicada, né? Bom, então eu vou aproveitar aqui o momento para dizer que no estado também isso não é diferente, tem sido cada vez mais comum e, inclusive, aconteceu recentemente, né? Aqui no estado com um idoso, e aí mostra realmente o quão comum tem sido esses casos, como desses, né, do falso advogado por aqui também. Vamos conferir? Roda VT. Foram 2 anos de espera por uma resposta da Justiça. Quando ela veio, chegou pelo celular, com nome, foto e até a forma de falar de alguém que ele confiava. Era a notícia que o aposentado tanto queria e também o começo de um golpe. Tem boa notícia para você. Acabei o dinheiro saiu aqui o banco, o promotor deu causa ganha à justiça, né? Aí eu fiquei alegre, né? O idoso de 76 anos guardou tudo. Cada mensagem, cada print, cada detalhe da conversa que teve com quem ele acreditava ser a própria advogada. A promessa era simples. O processo tinha sido concluído e o valor já estava liberado. Para receber, bastava confirmar alguns dados. Preciso da conta. E preciso do seu nome certinho, completo, CPF, eu dei. Aí tudo bem, aí deu um pouco, eu puxei o banco, aí dei um pouco. Ele falou, eu preciso, tem que abrir uma conta desse dinheiro. Ele falou, a conta, porque vai ser depositada na sua conta, a conta passa para você. Se antes a fraude era mais ampla e genérica, agora ela é praticamente personalizada. E o que muda não é só a tecnologia, mas como ela é utilizada para simular confiança. Hoje, os criminosos sabem com quem eles estão falando, sabem o contexto de cada vítima e criam uma abordagem feita sob medida. E quanto mais elementos de credibilidade entram em cena, mais difícil é perceber que se trata de uma fraude. E é aí que mora o perigo, quando o golpe não parece que é golpe. Eles simulam ser alguém que realmente é uma autoridade que atua na causa e também pode ser através do envio de guias ou de taxas administrativas, de ofícios, todos esses falsificados até mesmo usando os emblemas da justiça. A vítima conta que em um dos momentos veio o pedido por uma videochamada. Era mais uma etapa, dessa vez para confirmar a identidade. Sem desconfiar, o idoso atendeu. Foi nesse momento que os criminosos conseguiram o que precisavam.
Com os dados e a imagem da vítima, acessaram a conta bancária e em poucas horas tentaram fazer diversas movimentações. R$4.000 foram levados, mas o prejuízo poderia ter sido muito maior. Só que o banco desconfiou. Ele me travou na hora, minha senha, travou tudo. Aí aconteceu, aí eu peguei e falei, poxa vida. Tinha tirado que eu tinha na conta, 30, 20, 30, o que tivesse. Casos como esse têm se repetido com frequência. E esse tipo de crime é conhecido como engenharia social, quando o golpista não invade sistemas. Ele convence a vítima a abrir o caminho. É importante que as pessoas saibam que na justiça não se cobra valores para liberar dinheiro. Isso não existe. E os advogados também não vão solicitar esse tipo de prática. E, além disso, é importante que a pessoa conheça o contato oficial do seu advogado. Mesmo que alguém venha captar essa pessoa através de um contato dizendo ser oficial de justiça ou uma outra autoridade, é importante que a vítima ali, possível vítima, saiba exatamente qual o contato do advogado para ela procurar, para ela questionar. Nossa, muita gente sofrendo com esses casos, né, doutora? E o que o cliente, então, deve fazer ao receber uma mensagem suspeita envolvendo o processo judicial? Como é que... Você já citou aí, né, vários exemplos de como que a pessoa pode, de fato, notar que é uma ligação a mensagem suspeita. Tem alguma coisa que seja ainda mais óbvia, que a pessoa liga esse clique, assim, para identificar na hora? Então, a gente sempre, no escritório, a gente sempre frisa com o cliente que nós só temos 2 números de contatos oficiais. Então, a gente sempre, esse cliente que tem um processo judicial em andamento com um advogado, sempre deixa o número desse advogado salvo na agenda. Porque se vai entrar em contato com você, mesmo que está utilizando ali a foto, vai ser um número que não está salvo na sua agenda. Então, esse já é um primeiro ponto ali para você desconfiar. E outra coisa, eu creio que cada advogado tem uma tratativa com o seu cliente. Eu vou compartilhar aqui com vocês o que a gente tem praticado e o que tem diminuído essa quantidade de pessoas caindo no golpe, que é você sempre ser transparente com o cliente ou alertar eles em todos os momentos que você tiver contato com esse cliente. Você sempre alerta ele desses golpes. Tem um golpe novo, o cliente foi até você, tem dúvida, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, vai até o escritório, né? Se você tem um processo com um advogado, você sabe aonde fica o escritório dele. Então, você tem alguma dúvida, se esse cliente não, se esse advogado não tem o hábito de solicitar algum tipo de questão mais pessoal sua ali por telefone, né? Igual eu sempre falo com o meu cliente, todas as vezes que a gente tiver que demandar algo relacionado a pagamentos, vocês vão vir até o escritório para que a gente mostre tudo que foi feito no processo, faça ali uma prestação de contas, né? Que é uma obrigação do advogado quando um processo finaliza, quando tem um resultado, seja ele positivo ou negativo, trazer esse cliente ao seu escritório ali presencialmente para que consiga ali demandar tudo aquilo que foi feito e tratar questões de valores, recebimento desse cliente, pagamento de honorários. Então, o principal ponto, a principal alerta que eu deixo aqui para os telespectadores é: entre em contato com o seu advogado, ficou em dúvida, vá até lá. É melhor você perder um tempinho se deslocando até o escritório, tirando as dúvidas, do que você perder aí uma quantia que pode fazer falta, né? E com certeza faz falta para todo mundo. E também existem outros golpes e outras fraudes. O assunto ainda rende muito. Eu vou fazer uma pausa rapidinha com você, mas não saia daí, é rapidinho mesmo, a gente volta já já. Ponto de Vista está de volta e hoje estamos falando aqui sobre os golpes, especialmente golpe do falso advogado, entre várias outras fraudes, né, doutora? E estávamos falando aqui sobre os idosos. Eles continuam sendo, assim, as principais vítimas, ou esse tipo de golpe especificamente já tem atingido também outras idades? Os idosos, por ser mais vulneráveis, né, eles são os que ainda caem mais no golpe, mas não atingem só eles, não. Já a população mais nova também já tem sido vítima desses golpes, muitas das vezes pela necessidade, eu creio, da resolução do processo ali. Às vezes é uma pessoa que está doente, está necessitando de um benefício, está ali aguardando uma solução de um problema, né? Então acaba que essa necessidade
necessidade. Eles parecem que pegam no momento de ansiedade da resolução desse problema, desse processo. E aí por isso que a pessoa acaba ficando ali vulnerável. Isso aí, ficando numa situação de uma vulnerabilidade maior e aí não se atenta ali a olhar os detalhes, né, das informações e tudo mais para que possa ali identificar um golpe. E os idosos, às vezes por ter mais dificuldade de manusear ali, né, o telefone, às vezes as letrinhas miúdas, né, ter aquela dificuldade maior, são as vítimas que mais são atingidas. Eu acredito que também um ponto muito importante nesse tipo de fraude é porque a tecnologia que vem avançando cada vez mais e tem sido incrível, né? Sim. Para todo mundo, mas depende muito da sua utilização. Facilitou a vida, mas também ampliou aí essa possibilidades de golpes. A atuação dos golpistas. Então, na sua avaliação, você acha que a população está preparada para identificar essas fraudes? Ou ainda falta essa educação digital? Falta essa educação digital, porque eu creio que a inteligência artificial, essas novidades tecnológicas, elas estão avançando muito rápido e o que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante para alertar a população, para trazer essa educação mesmo, que muitas das vezes a gente acaba passando batido com tantas outras coisas que a gente tem a se preocupar e aí acaba deixando as pessoas mais vulneráveis. Mas você sabe o que eu fico me perguntando assim? Será que existe educação digital suficiente para fazer com que a gente, de fato, identifique? Porque a inteligência artificial... ela é muito avançada. É surreal. E assim, se você não estiver atenta... ela muda a sua voz, ela utiliza a sua foto, sua imagem. Eu fico imaginando que quando a gente, assim, né, que pode se enquadrar numa faixa etária um pouco mais jovem, que tem muito acesso, que utiliza muito, especialmente editores de imagens, de fotografia, a gente ainda... cai, né? É enganado, digamos assim, ludibriado por certas imagens. Atento. Então você imagina os idosos que têm muito acesso e que utilizam também hoje em dia redes sociais e que é incrível, que é muito bom, mas você conseguir identificar isso é uma linhazinha muito fininha, né? Como é que você consegue notar? Assim? Por isso que eu acho que o principal ponto é você manter uma comunicação. Não dá para você falar com o seu cliente hoje que ele fechou o contrato e você não falar com ele mais. Nós, profissionais que estamos aqui, que é a nossa imagem que está sendo utilizada, né, a gente vai criando mecanismos que a gente tem que ir se adaptando para que o nosso cliente não seja lesado. Né? A responsabilidade não é nossa, né? A gente também está sendo exposto, né? Mas a gente precisa manter um contato mais próximo com esse cliente para que na hora que entre alguém para tentar ludibriar, para tentar fazer com que eles caiam em algum tipo de golpe, ele fala, opa, peraí, eu vou entrar em contato, não é esse número não, para que ele fique mais atento, né? Então, por isso que eu acho importante a gente sempre estar ali encaminhando uma mensagem, né? O cliente, eu sempre falo com o meu cliente, tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente, porque às vezes é o processo da Dona Maria que movimentou hoje, eu vou falar com ela, mas às vezes o senhor lembrou de mim, manda um oi aqui. Então, eu estruturei uma equipe no escritório que consiga responder essas mensagens e consiga dar um suporte a esse cliente para que ele não fique desamparado, para que ele não fique desassistido. Que é muito importante que a gente está fazendo vários alertas aqui para quem está em casa, para o lado do cliente, né, que é o provável, que vai cair, no caso, no golpe, mas é muito importante a gente alertar também aos profissionais da área, né, aos advogados que cada vez mais também alertem os seus clientes, porque você está citando aqui o seu escritório, mas que fique esse alerta também para que todos os advogados tenham esse contato muito próximo e que façam esse alerta constante para os seus clientes, ficarem atentos. A gente incluiu no escritório um informativo e também e aí a gente já pensando nesse lado do idoso também, com letras maiores para que ele consiga ali identificar, e a gente sempre encaminha sempre pelo WhatsApp também, né, que querendo ou não, hoje o nosso principal meio de comunicação é o WhatsApp. Tem muitos processos que acredito que as pessoas nem encontrem de fato o advogado, né? Você, de acordo com o processo, que você resolva até diretamente pelo WhatsApp.
que não vem ao escritório, sim, tem processos que a gente fecha, igual eu que atendo a nível Brasil, então tem clientes que eu só tenho esse contato com ele via WhatsApp, todas as informações são feitas, são repassadas, as orientações são feitas por ligação, porque eu estou aqui no Espírito Santo, às vezes ele está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, está em outro estado, então por isso que essa relação, ainda mais se você é um escritório que atende, tem um escritório digital também, essas informações elas precisam ficar bem claras para que esse cliente ele tenha segurança também de te contratar à distância, porque isso também afeta a gente na hora do nosso trabalho também. A gente está aqui prestando um trabalho honesto, tentando ajudar o cliente, mas fica aquela dúvida, né? Será que você é real? Será que não é uma inteligência artificial? Será que não é um golpe? Né? Então, hoje, os nossos clientes online, a gente tem uma dificuldade maior de recepção de documentos, porque eles ficam com medo também, isso aí, né? Então, a gente tem que ir ali, não dá pra gente simplesmente solicitar a documentação e esperar que esse cliente ele vai enviar de primeira. Prontamente. Então, às vezes, a gente precisa ali criar uma confiança com esse cliente para que ele consiga ali enviar a documentação que a gente precisa, mas que também não fique com medo de ser ali um golpe, né? Que a gente está à mercê também. Se a vítima percebe que fez um Pix para um desses golpistas, quais devem ser as primeiras providências e eles conseguem, geralmente, ter esse dinheiro de volta? Então, primeiro passo, né? Entre em contato com o seu banco, bloqueie esse cartão, verifique os acessos, o que vai ser preciso bloquear, trocar a senha, acessos e tudo mais, às vezes aqueles acessos que a gente tem pelo celular, né? Verifique isso com o seu banco, faça um boletim de ocorrência, né? Tem a delegacia de crimes cibernéticos para poder fazer isso, né? Que vai fazer essa investigação. O boletim maior. de ocorrência deve ser feito nessa delegacia? Eu sempre oriento a fazer na delegacia de crimes cibernéticos. Tem algum outro órgão que deve ser comunicado também? A princípio, fazendo o boletim de ocorrência e verificando ali no banco e aí vendo qual foi o tamanho do estrago, né? Aí a gente já começa a tentar levantar a forma com que foi feito os empréstimos ou o golpe, né, para a gente poder tentar verificar se o banco tem responsabilidade ou se tem alguma outra forma da gente reverter. Geralmente, quando é o Pix, é muito difícil, porque se a gente faz um Pix errado, para a gente poder conseguir recuperar esse dinheiro, a gente tem que entrar em contato com a pessoa, essa pessoa tem que ter a boa vontade de nos devolver. E a boa fé, maioria né? E a boa fé, é verdade. Na maioria das vezes, esse dinheiro, na mesma hora que ele cai nessa conta, ele já é retirado. É utilizado para E aí não tem crédito para o banco tentar recuperar. Então, vamos lá. Muitas vítimas também sentem vergonha e acabam, de repente, não denunciando. Não, é muito difícil. Não, isso também certamente dificultaria ainda o combate, no caso, desse tipo de crime, né? Vergonha. Mas hoje não, todo acho mundo que já... elas sentem um pouco culpada depois, sabe? Tipo assim, isso. Gente, como que eu não percebi, como que, né, tava na... Como que eu caí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Isso aí, acho que vergonha não, mas um pouco de culpa, sim. Mas estão sendo... Como é que tá a evolução no combate a esse tipo de crime? Olha... a gente tem visto aí em vários locais do país que já teve várias quadrilhas, né, que foram presas, mas é uma sempre coisa... surgindo novas, né? Isso aí. E tem outros tipos de golpe que estão se tornando também cada vez mais comum? Esse que eu falei da cesta básica é um que nós já vimos bastante isso acontecer. Aqui no estado já chegou? Sim, eu tenho uma cliente no escritório que aconteceu isso com ela e a gente tem um processo tramitando porque ela foi lesada em 500 e poucos reais, descontando do salário mínimo dela de um BPC Loas que ela recebe. Então, você já recebia um benefício assistencial para sua sobrevivência, não tinha nenhum empréstimo e com essa foto que foi tirada ali para receber aquela cesta básica, ela tanto estava precisando em casa, foi feito vários empréstimos no nome dela e a gente estamos trabalhando, né, judicialmente para conseguir reverter. Mas tem muitas empresas também hoje de compras online, quando você recebe, que pede para fazer esse registro, né?
da facial? Sim, tem motoboys, enfim, entregadores, né, que têm feito registros. Eu não sei se facial ou se da mercadoria, mas eu já vi Eu já vi da mercadoria. Da mercadoria, da mercadoria, da facial então, da pessoa, não. Nesse caso, pelo amor de Deus, não façam facial. Então, se pudesse deixar aquelas orientações básicas, né, para que qualquer pessoa reduza o risco de cair em golpes pela internet, quais seriam? Fique atento às informações que são prestadas toda vez que você for contratar algum tipo de serviço, não só com um advogado, mas qualquer tipo de serviço. Fique muito atento às informações que estão sendo prestadas para que você entenda como que vai funcionar todo o procedimento, tudo que for feito para que você não caia no golpe. Fique atento sempre salva o número desse profissional no seu celular, porque se acontecer alguma coisa, esse profissional ele vai entrar em contato com você e você vai sentir segurança para saber que houve algum problema e esse número teve que ser trocado. Porque geralmente empresas, elas não trocam automaticamente de número. Eles podem ir acrescentando e desabilitando o outro. Não uma troca repentina que você não tem mais contato com aquela pessoa. Porque a gente depende ali desse contato, né? Sim. Então fique atento, salve o número. Se tiver alguma dúvida, vá até o estabelecimento presencialmente, tire suas dúvidas, tenha segurança e mantenha ali um contato, né, próximo, direto com o seu cliente para que ele sinta segurança e para que ele não seja lesado. E ainda vou abrir aqui talvez um parênteses que se for, porque também pode ser que envie dizendo assim, mudei de número, então cheque antes com o número que você às vezes já tem. Até nem sendo advogado, não, né? Às vezes fala assim que troquei meu número, mãe, troquei meu número, tô precisando pagar uma conta. Verifique antes com o número original. Isso aí, por favor. Daiane, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje, pelas informações. E a gente encerra, então, aqui com esses simples sinais de alerta. Recebeu uma mensagem urgente pedindo Pix para liberar processo? Desconfie. O verdadeiro advogado nunca cobra taxa por WhatsApp. Na dúvida, ligue para o telefone oficial que você tem do escritório ou do seu próprio advogado e proteja o seu bolso e a sua saúde emocional. O Ponto de Vista de hoje se despede por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Até o próximo. Tchau, tchau. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde premium.